A preleção sobre a expressão artística, representação, manifestação, exteriorização simbólica de uma linguagem, valorização do gesto e do movimento sobreposto ao domínio de uma técnica. É o ato de conhecer, revelar, manifestar. A forma de comunicação primórdia da humanidade é a expressão artística, sendo ela o primeiro alfabeto infinito em suas conexões, que exterioriza o conteúdo emocional e as relações subjetivas que exercem forte domínio sobre o convencionalismo da razão, caminhando ela junto com a razão e transcendendo a própria imaginação. Parte principal de uma composição é em sua universalidade artística e linguística, expandindo os horizontes de qualquer ato de um ser humano. A arte sendo a primeira forma do ser humano educar a si mesmo, por necessidade da sua natureza reflexiva, construindo a formação do seu próprio caráter, né? O discernimento em torno do natural, então compreendendo que a arte é uma ferramenta, né? Diante desses atos simbólicos da natureza, o ser cria para si a concretude de sua morada, arquitetonicamente falando, bem como intelectualmente falando. Partindo do pressuposto desenho cognitivo, leitura dos objetos e invenções deste. Método, então, primordial de análise e construção do que chamamos hoje de civilização. Lembrando, né, e lembremos que todos os objetos são desenhos, que a expressão artística é o fundamento de nossa visão e que não conhecemos outro meio de existir senão pela arte. Consciente ou inconscientemente, somos de certa forma conduzidos por esse intermédio linguístico que nos revela o alfabeto da realidade. Alfa e ômega da vida, ou reduzida em meros rótulos, temos essa pulsão artística a nos revelar a nossa verdadeira origem. Comunicação, sobretudo de abrangência livre, atendendo a maioria dos ânimos e intenções. A expressão artística do artista é grande importância dentro da sua comunidade, né? Local ou universalmente falando. Ela será a extremidade da raiz oculta no solo da memória inconsciente de um povo ou de sua universalidade. Estará sempre trabalhando para o coletivo que erige, do qual faz parte, este que o constitui, não é? Eis a importância da arte como primeira comunicação silenciosa, simbólica, dentro de uma sociedade para outras sociedades, né? Diplomacia poética, definição de valores, ética e amor. Podemos notar outros fins na inversão destas aspirações benignas, de respeito à distorção da metáfora para o belicismo sepulcral, como meio de expressão mórbida, ventos contrários do intuito da fraternidade, fazendo da arte a destruição linguística contemporânea, narrativas superficiais, ofensivas, destituídas do valor da lei da natureza, a beleza e a funcionabilidade, não é? Essa mesma que salvará o mundo, desvendando a tarja dos olhos da verdade, roupagem incisiva da justiça que deixou de ser esbelta. Arte para uma vida sem cacofonia ideológica. Expressão artística pura. Eis que o seu contrário deve existir. Precisamos de molduras. O mal está a servir o bem como ancila, mas além do bem e do mal, temos a arte e nela estaremos sem desejarmos, pois ela é a própria existência. Citando Eugène Chevreul, a utilidade da lei para imitar prontas seguramente as modificações de luz do modelo, né? Sabendo que a impressão de uma cor vista ao lado de outra é o resultado da mistura da primeira com a complementar da segunda, não é? O pintor só precisa avaliar mentalmente a intensidade da influência dessa cor complementar para reproduzir de maneira fiel em sua imitação o efeito complexo que tem diante dos olhos, a realidade diante dos olhos do pintor, não é propriamente dito.
o artista, e pela expressão artística, depois de aplicar na tela duas cores que deseja utilizar, tais como o seu espírito apreende em estado isolado, o pintor deve ver se a imitação está de acordo com o mundo real. Se não ficar satisfeito, deve perceber rapidamente a correção que precisa fazer. Se temos alguns exemplos, o pintor deseja imitar um tecido branco bordado com duas fitas justapostas, uma azul e a outra amarela. Ele deve vê-lo a cada uma matizada em virtude do contraste recíproco. Este mesmo contraste inerente na lei da cor, dita por Goethe, também é aplicado na civilização como lei de cor complementar. Está a cor para a cor, esta mesma, que necessita dessa coloração em complementariedade, ou seja, ela necessita da complementariedade da cor. Ausente a cor complementar, não teremos consistência na tonalidade cívica, ou seja, seríamos, por outra via, um anacronismo, ou em expressão, um anacronismo é impropriamente a expressão, né? Um anacronismo expressão. Ou seja, uma série de seres atonais, uma monocromia monótona, humanamente falando, não teríamos valia, por conseguinte, a cor precisa de contrastes, né? Contrastes ao lado, acima, abaixo, esquecendo por um momento a face geométrica piramidal e colocando em círculo cromático a questão da cor. Pois cor é valor em sua amplitude, concentrando o tom é de valor maior. Tonalidades de sentimento, diretriz e brio. À medida que o astro do dia se desloca no meridiano terreno, né, os tons mudam de valor, porém sempre respeitando as suas simpatias e antipatias naturais, continuam vivendo em harmonia por meio de concessões recíprocas, como já disse Baudelaire lá atrás, né? Esse mesmo nos ilumina com pequenos fragmentos aqui de seu artigo sobre a cor. As sombras se deslocam lentamente e afugentam ou apagam os tons, à medida em que a luz, igualmente deslocada, quer fazê-los vibrar de novo, né? Quando o grande fogo mergulha nas águas, fanfarras vermelhas salpicam por todos os lados, uma harmonia sangrenta explode no horizonte e o verde se torna púrpura. Mas logo vastas sombras azuis vão afugentando de modo ritmado a profusão de tons alaranjados e suavemente róseos, que são como um eco débil e distante da luz. Esta grande sinfonia do dia, que é a eterna variação da sinfonia de ontem, essa sucessão de melodias cuja variedade brota sempre do infinito, esse hino complexo chama-se cor. Portanto, na cor encontramos a harmonia, a melodia e o contraponto, sendo a arte apenas uma abstração necessária e um sacrifício do detalhe ao conjunto. É importante que se ocupe, sobretudo, das massas. Eis a expressão da arte pública, muralismo e derivados da street art. Isso é tão verdadeiro que se um dono de terras anticoloristas resolvesse pintar a propriedade de uma maneira absurda, né? E com um sistema de cores esparfúrgios, o verniz espesso e transparente da atmosfera e do olho sábio de Veronese corrigiriam o todo e produziriam uma tela, um conjunto satisfatório, né, em uma superfície da tela. Certamente convencional, por sinal, porém lógico, né? Se faz necessária a adaptação contemporânea da expressão artística em ações pontuais e impactantes, sem perder a leveza e a pureza da infância que estes mesmos assassinam com hábitos e costumes antiquados e incompatíveis diante a arte. Vultos de outrora são matizes a serem diluídos pelas novas tintas sintéticas e fluorescentes em aerossóis e oleosos tubos de aço.
A paisagem urbana contemporânea é o cenário que aparece como ponto de partida para o processo criativo. O velho olho moderno não percebe o quanto é necessário deslocar, subverter a prática cotidiana das pessoas para que elas não tenham a experiência da arte reduzida a contemplar objetos. Hoje a dinâmica exige mais ação. A arte urbana consegue fazer esse ideal se concretizar. Busca a estilização do ambiente numa escala social coletiva. A condição do equilíbrio é movimento. Aqui temos a lógica transcendida em ato vanguardista pela arte do muralismo, lógica relativista e pseudo-efêmera, o grafite, retomando o ato tradicional. Então, retornando lá na tela de tecido, uma boa maneira de saber se o quadro é melodioso é olhá-lo de muito longe. Aí saberemos se ele possui ou não melodia, sem que se possa distinguir o motivo, ou mesmo as próprias linhas. O estilo e o sentimento na cor provém da escolha, e a escolha provém do temperamento. Há tons alegres e brejeiros, brejeiros e tristes, ricos e alegres, ricos e tristes, comuns e originais. Hoffmann nos diz que não somente em sonho e no leve delírio que procede o sono, mas também acordado, quando ouço música, que encontro uma analogia e uma reunião íntima entre as cores, os sons e os perfumes. Por outra via, os desenhistas, em sua qualidade pura, consiste, sobretudo, na fineza, essa fineza que exclui a pinceladas felizes, e coloristas, incumbidos de expressar e de exprimir a natureza por meio da cor, provavelmente poderia mais suprimindo as pinceladas felizes do que buscando uma maior austeridade no desenho. A pincelada sempre engolirá a linha. A pincelada do pincel contém o seu degradê, muitas linhas de cor, ou seja, a limitar o espaço. Próximo tom que segue diametralmente. As cerdras podem funcionar autonomamente ou em conjunto, em um tom maciço. As pinceladas são as 1000 linhas engolidas. Os desenhistas, por sinal e por conseguinte, são puros filósofos e teóricos da quintessência. Analisam a forma e o método, descobrem sistemas e subsistemas inerentes no silêncio do concreto, utilizam a linha de Ariadne para traçar novos destinos de existência. Os coloristas, por conseguinte, são poetas épicos, conjuntos em uma individualidade, traz à tona a concretude sinfônica. O gosto do artista pelo simples conduz o artista simplório à imitação do mesmo tipo, como já falou Baudelaire. Aqui temos o hábito diluidor das convenções que a história da arte acarreta, uma série de mimeses e tradicionalismos que travará o ato criativo, bem como o futuro. São as repetições de imagens e métodos que as escolas ostentam em suas infelicidades maquiadas. A melhor maneira de sentir a arte é estar vivendo nela de maneira a identificá-la na vida. No trivial da cotidianidade, ela sempre estará e está presente. A imitação exata estraga a lembrança. Essa é uma grande máxima de Baudelaire também. A memória de algo é fragmentada pelo tempo habitual, desgastada pela vista incessante e soterrada pela própria inflexibilidade emocional. A arte vem como que abluir esse torpor, trazendo à tona o frescor daquilo que um dia amou ou odiou o observador. A arte é memória viva, paradoxalmente, sendo esta um mistério, assim como as reações da mente humana. Expressar é contributo particular à universalidade, a individualidade é a pedra angular numa coletividade, constituídas por células, pessoas. É decente que tenhamos uma atenção especial
com o que somos, né? Diante da arte, aprendemos a ver, pelo reflexo de outra pessoa, a luz ou a sombra que nos abarca em determinado caminho. Teu rosto são 1000 desenhos, ou mais. Teus gestos ou expressões dizem sobre teu caráter. Por onde identificarei as qualidades que, em projeção subjetiva, fazemos morada das emoções diversas? Por onde? Sentimos pelo desenho que vivemos, pela cor que vemos, e quando esta se ausenta, haverá o som e os aromas a nos aludir à realidade. A primeira qualidade de um desenhista é, portanto, o estudo lento, sincero e laborioso do modelo. A imaginação, sendo o grande glossário da alma humana, vivencia antes a natureza e hoje, com produtos e sintetismos, vivencia ela uma interferência anacrônica que pode também contribuir para esclarecer certas facetas que assaltam a percepção diária, né? O sublime evita os detalhes. Os primeiros artistas, né, aqueles do passado, os cavernosos que faziam de sua arte um verdadeiro experimento espiritual, também não exprimiam detalhes, eram sintéticos. E hoje a arte continua buscando essa origem, vira e mexe. O ser humano está sempre visitando esse local paleolítico, onde não só a arte, mas também esses tipos de comportamentos que nós podemos ver hoje, vêm de uma herança cultural muito primórdia, né? Então, por conseguinte, o desenho é uma luta entre a natureza e o artista, ao qual o artista triunfará tanto mais facilmente quanto menor compreender as intenções da natureza, né? A natureza, por conseguinte, quer dizer, ou melhor, esclarecendo, a natureza humana é algo a ser lapidado pela arte, dispensando as regras antinaturais. A visão contemporânea de negação do natural, espiritual, né, é a ausência de arte ou a negação desta. Indiferentemente, sugere a objetivação infecunda do ser, né? Para o artista sincero, não se trata de copiar, e sim de interpretar, numa língua mais simples e mais luminosa, o entorno que o cerca. Atenção aos termos empregados, né, encontrados em outras modalidades artísticas, as mesmas expressões verbais a referir os atributos inerentes a cada arte, timbres, né, que é um dialeto musical entre os músicos, muitos tons, né, escalas tonais, né, tudo isso nós encontramos dentro das artes plásticas, e o que dá a capacidade de entender que as representações também vem esse termo do teatro, né, ou seja, sendo a arte não sectária, né, uma arte complementa a outra e não há fronteiras para um olhar mais abrangente, não é? E digamos que a sectarização da arte nada mais são do que portarias gratuitas ou pagas que fazem essa fronteira entre a arte e ela mesma, né? Digamos que a arte realmente é um corpo completo e não fragmentado. Desenhamos porque colorimos, né? Na arte moderna, o próprio desenho nasce da cor. O desenho é a expressão da posse dos objetos. E quando se conhece um objeto profundamente, é possível delineá-lo com um traço externo que definirá por completo, como já falou Matisse, né? Sobre a mercadologia intrínseca na arte de hoje, ele nos advertia, já naquela época, em 1950, 1959, ali, quando os meios empregados pelos pintores são apropriados pela moda, né? Pelas grandes lojas, logo perdem o seu significado. Eles deixam de ter qualquer poder sobre o espírito. Sua influência limita-se a modificar as aparências das coisas, né? Superficialmente. Mudam apenas as nuances. E quando atingem o espírito humano, modulam-o ao objetual, sendo o objeto a morte do espírito, como falamos anteriormente, né? O Criador não é ele próprio a natureza? Voltai às coisas mesmas, a natureza, a natura, como já falou Platão. Por meio da ilusão, ou da desilusão da ilusão,
eles devem provocar no espectador a sensação de posse das coisas, né? A cor, enfim, é a suntuosidade chamariz, falou Matisse. Não justamente o privilégio do artista valorizar e enobrecer o mais humilde assunto? O verdadeiro mérito é aquele que se sustenta sozinho, né? E o que não depende em nada de qualquer outra coisa, conclui aí Charles Burne. Esses fragmentos textuais que eu citei os autores, né, vêm deste livro, em especial A Pintura, o nome do livro, A Pintura, Textos Essenciais. As páginas ali que você pode encontrar são 98 a 103 até 150. O volume 9 é o volume publicado em São Paulo pela editora 34, nos dando auxílio aqui bibliográfico para erigir essa preleção. A individualidade novamente surge como solução ao pragmatismo desconcertante. Esta mesma não deixará de ser funcional. Pelo contrário, estará a educar as futuras individualidades, a dar estrutura firme de alicerce ao ser humano completo, né? Que tem a capacidade de transcender o passadismo, né? Pois o público é para o artista como um relógio que atrasa, já falou lá o Picasso, né, e tal. O oceano da cor, então, por conseguinte, retornando ao tema da cor, e a caravela do desenho, na metáfora, a explorar os continentes despovoados da imaginação humana, a mais pura das conquistas é justamente essa junção. Cria-se civilizações, expressão artística de maneira que a antropologia da arte deleita-se, né? E o conhecimento humano alarga-se, cresce. Então, a arte é paradoxalmente o ato individual que favorece a muitos. Significa, então, você extrair algo da banalidade e colocá-lo em singularidade. A busca do ser humano é sacralizar toda a sua vida, né? A questão espiritual aqui inerente, né? Não relativa a dogmas, com certeza não, mas no emprego de significado em cada ato e circunstância de sua própria vida, sacralizando o momento, né? Assim como a religião faz. A plenitude da atenção é o que a arte produz. Aí, completando aqui com o filósofo Hegel, né, para a gente entender melhor como essa desenvoltura da arte dentro do espírito, da alma humana, né, que desperta a alma. Esse é o que dizemos no fim último da arte. Esse é o fim do último da arte. O efeito que ela pretende provocar. Quando, sob esse aspecto, consideramos o fim último da arte, perguntamos-nos qual a ação que ela deve exercer, ou pode exercer, efetivamente exerce. Logo, verificamos que o conteúdo da arte, da alma, né, da arte propriamente dita, dentro da alma, ou seja, da alma, contém a essencialidade de grandeza, o que é de grande, de sublime e de respeito, né, a experiência da vida real, transportando-nos às situações que a nossa existência pessoal não nos proporciona, né, um esclarecimento adicional, fundamental e necessário. Nem proporcionará, né, jamais. Situações de pessoas que ela representa, e assim, graças à nossa participação no que acontece a essas pessoas, né, ficamos mais aptos a sentir, impor ao alcance das instituições, né, o que existe no espírito, aqui no caso, a tradição da arte. Aqui em contraponto nós colocamos a analogia com a arte contemporânea do muralismo, do grafite, que consegue levar para as pessoas fragmentos da própria vida, né, o que é mais desenvolto, né, o que envolve o peito e agita o espírito humano. Isso é o que compete à arte representar, e ela o faz mediante a aparência, né? Como tal, nos é inerente, justamente deste momento que seria para acordar em nós o sentimento e a consciência de algo mais elevado, né? Essa é a função da arte vital, a função da arte verdadeira. Como já explanamos sobre o sintetismo na arte, né, a objetuação do espírito, que a arte contemporânea tanto insiste,
existe, né? A destruição do pós-expressionismo, que ainda o expressionismo ele consegue obter ainda essa consciência do espírito, né? O espírito agredido pela guerra e pelo pós-guerra, mas agora nós temos o sintetismo elementar, produtivo, que já não corresponde ao espírito. Antes ele agride o espírito ou modula-o a um certo comportamento dado. Não é o caso aqui de Hegel, fazendo aqui uma completude. Então, a consciência de algo mais elevado é o fim último da arte. Assim, a arte cultiva o homem no homem, desperta sentimentos adormecidos e põe-nos em presença dos verdadeiros interesses do espírito, né? Isso foi dito em Hegel, né? Justamente como nós compreendemos, né? O contraste é tremendo hoje, porque temos a questão mercadológica inerente na arte e uma destruição do senso estético. Nós podemos ver isso na música, podemos ver isso no teatro, na TV, em todos os meios de expressões, até na comunicação de pessoa com a pessoa, né? A pobreza do dialeto, né? A poluição visual e também cacofônica, auditiva, nos traz a sede de transcender tudo isso, né? E não a capacidade de reclamar o tempo todo sobre a insuficiência do nosso cotidiano, mas assim a vontade de conseguir produzir uma arte que faça de novo elevar o espírito, tocar a alma humana de maneira mais feliz, não é? Podemos dizer assim que as cores têm esse poder, que nós dentro do desenho, né, na expressão artística, temos essa capacidade de colocar dentro da psique humana uma verdadeira alegria, um símbolo de paz e também de serenidade, ou o contrário, dependendo das circunstâncias atenuantes, a arte consegue se modular de maneira incisiva e suave, né, de várias formas. Maneira, modo, meio e forma de tal arte que nos consegue conduzir a nossa imaginação e a nossa capacidade de correlação dos símbolos triviais da nossa vida, né? Sendo realmente os objetos e tudo que nos cerca, aquilo que nos abriga, né? Como nós já conseguimos discernir aqui, próprio da arte, provindo dela, né? Esta capacidade, né, de entendimento de que tudo que nos cerca, a priori, a própria natureza, tem essa expressão artística, essa assinatura de uma arte fundamentada na beleza, digo, da natureza, e agora com o homem, com a tecnologia fundamentada num funcionalismo um pouco mais sintético, que ameaça esse espírito humano primórdio, né? Fica agora esse paradoxo de fato de que a arte hoje, a arte plástica, né, digamos assim, é o fundamento para não uma contemplação vazia e totalmente sem movimento, mas uma ferramenta, né, de pensamento, para as mentes atentas, uma ferramenta de pensamento, de uma extração de pensamento dessa imagem, ou das várias imagens que nos corresponde o sentimento de amor, né, cuja qual nós possuímos essa relação, esse sentimento, né? Ou seja, vamos colocar no modo mais prático e mais claro, né, que é a face daquela pessoa que você ama, aquele parente que você gosta, a maneira mais simplista e sintética para que entendamos o valor da expressão artística, né? Aquela expressão que te fez lembrar, que te fez chorar de alegria ou de tristeza, né? Ela possui o poder, e esse poder vem da capacidade desse desenho, dessa completude, da luz que incidia sobre essa face, sobre essa circunstância, sobre essa cena de vida que nos cerca, né? O que nos cercava, justamente traz essa memória, né? E essa memória nada mais é do que desenho, né? Do que uma memória imagética. Justamente essa é a eternidade da arte dentro da vida humana. Justamente isso é o que nos faz conduzir-nos dentro da história da arte, até transcender a própria história da arte e conseguir criar nossa própria história dentro da arte. Essa é a grande valoração, né? O amor intrínseco nisso é justamente a característica, né, da natureza inerente dentro de nós, né? Nós somos um corpo vivo
e vivendo dentro desse grande mecanismo materno que é o planeta, né? E sem nos esquecer que as ilusões fronteirísticas nada mais são também do que desenho. Paradoxalmente, a arte constitui em verdade e em mentira, digamos assim, 50%, utilizando o símbolo yin-yang para conduzir a nossa mente a uma verdadeira conclusão do que e da importância, né, daquilo que nos é importante, do esclarecimento, em que a desmistificação da arte é justamente a vivência dela na nossa cotidianidade, ou seja, temos ela como via de regra para o nosso olhar ocular, sintético ou natural diante da nossa vida. Então, produzindo aqui a concretude, né, para concluirmos mais um pouquinho da nossa preleção, digo aqui que a vida é símbolo, né? O sagrado é a função de dar o sentido, como já falamos, realizar o símbolo, não é? Que já é inerente, a qualidade primórdia da significação. Então, nomear também é desenhar, nomear é pintar. Dar qualidades às circunstâncias também vem do nosso subjetivo, do nosso olhar subjetivo diante da realidade. Por isso a vida é símbolo, né? E com essa conclusão nós tenhamos agora essa suficiência dentro da realidade, de modo que a nossa vida, né, se desvela como a tentativa do cinema, né, de tentar conduzir o nosso olhar, né, nessa narrativa impessoal que é a natureza, né? No caso, nós sobrepomos a natureza com o hábito da civilização, o que gera milhares de choques, né? Não só naturais, mas também choques energéticos, né? E por aí vai, né? Porque, digamos assim, né? Existe a mente tal, neural, como posso dizer, né? E nosso planeta se assemelha muito a isso, né? Eu acho que se olhar lá as fotos da NASA, né, você vai entender a analogia que eu estou tentando fazer aqui dessa imagem da Terra, né, do planeta Terra, com o cérebro humano e as conexões neurais, sendo as cidades, né, os países, as cidades, os bairros, até chegar no indivíduo, sendo ele a metáfora aqui que eu produzo na sua mente, agora, desenhando dentro da sua mente. Você é um neurônio na Terra, então haja como tal, né? Não deturpe a sua função neural dentro nossa cidade, do nosso planeta, do nosso país e tal, e não se iluda com esses termos dados pela tradição, né? Estaremos sempre pensando através da expressão artística, porque nela nós conseguimos um pensamento mais livre do que o sintetismo dogmático que nos acabrunha, né? Agora, pela felicidade da linguagem, nós podemos poetar. Aqui a nossa característica dessa preleção é justamente utilizar os fragmentos de poetas, de pintores, de escritores, e eu vou pontuando.